Jó 42 e versículo 12 em diante. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. Só até aqui, meus amados. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu sei que o teu servo, o anjo da igreja, já orou pela vida do preleitor desta noite, mas, Senhor, eu quero novamente entrar na tua presença, te pedindo, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia, que não seja simplesmente a minha boca, mas que seja a tua vontade. Então, Senhor, aleluia, que nesta noite, ó Deus, possamos compartilhar, aleluia, com os amados irmãos, a palavra conhecida do Senhor, através de um personagem, aleluia, que nos deu exemplo, Jó. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Pode se sentar. Aleluia. Então, meus amados, aleluia, é mais um motivo para a gente adorar o Senhor, conhecendo, aleluia, a história deste homem que, aleluia, sofreu, padeceu, aleluia, mas teve vitória. E nós possamos falar de Jó de uma maneira aonde o nosso Deus quer que sejamos, aleluia, quer que sejamos como está no versículo do capítulo 1, que diz que esse homem era da terra de Uz, aleluia, e que era um homem reto, temente a Deus, e se apartava do mal. Então vejamos que nós devemos buscar pelo menos ser íntegro diante do Senhor, ser reto, ser temente. Não é ter medo, é ser temente à palavra do Senhor, é ser temente, porque Ele, o nosso Senhor, Ele quer isso de nós: temência, respeito. Ele quer que nós estejamos vivendo em retidão diante dele. Jó tinha uma família grande, muito bonita, uma família, aleluia, bem estável. Jó, naquele Oriente, era o homem mais poderoso, mais rico, um homem que tinha ao seu dispor tudo que um grande empresário bem sucedido nos dias de hoje atuais tem. Então esse homem, além de tudo isso, além das ovelhas, dos camelos, aleluia, este homem tinha uma bela família. Tinha filhos aonde ele pagava o preço. Os seus filhos eram jovens, aleluia, que gostavam de festas. E assim, aleluia, Jó, por temer, achando que eles poderiam estar em pecado, faria, aleluia, o sacrifício, ou seja, agradecia a Deus, intercedia pela vida dos seus filhos. E não é nada mais nem nada menos do que hoje nós fazemos. Intercedemos pelas nossas próprias vidas, pela vida dos filhos, parentes e irmão em Cristo Jesus. Porque nós devemos fazer, amado, é sempre, aleluia, reconhecer que o autor da vida, ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. E nós vejamos que Jó, aleluia, ele
se estende naquela terra em crescer futuramente. Mas o inimigo das nossas almas, aquele que está ao nosso derredor, aquele que está olhando de longe, querendo nos prejudicar. Assim, quando o nosso Deus estava, aleluia, olhando a terra, quem aparece? O grande inimigo das nossas almas, Satanás. Deus pergunta para Satanás: está vendo o meu servo Jó? Aleluia, um homem reto, íntegro, temente a mim, a Deus, e desvia-se do mal. O inimigo das nossas almas, amado, ele quer isso. Ele quer realmente nos acusar. E ele faz isso diariamente, sem cessar. Ele continua nos acusando. Aleluia. Que seja diversas maneiras. Então é por isso que nós, cristãos, aleluia, devemos levar uma vida reta diante do Senhor. Uma vida sincera diante de Deus. Uma vida de santificação, de oração, para que quando o inimigo nos apontar, aleluia, nós temos um advogado, o nosso Senhor Jesus, aleluia, que está, aleluia, para nos absolver das acusas do inimigo. Então vejamos que o inimigo não desistiu, mas o nosso Deus é um Deus que ele sabe até onde o servo dele pode ir. Servir ao Senhor, meus amados, é algo que não impede da gente sofrer alguma enfermidade, não impede de acontecer algo de ruim, porque a Bíblia ela nos relata, aqui nessa passagem, ela nos relata dizendo que se Jó era reto, íntegro, temente a Deus. E por que aconteceu tudo isso? Porque o nosso Deus, aleluia, ele deixa, como fez na vida de Jó, muitas provações que vêm sobre as nossas vidas, aleluia, mas ele sabe até onde o inimigo pode tocar. Ele sabe até onde eu e você que estamos buscando a sinceridade, que estamos buscando um dia herdar o reino celestial. Então, o inimigo pode tocar na minha e na sua vida, só se Deus permitir. Mas aqui nessa passagem, a permissão foi porque o homem tinha que ser provado. Eu creio assim, para mostrar o crédito para com Deus. Um certo dia, o mesmo inimigo, ele vem e quer fazer o mesmo com a vida de um discípulo dele chamado Pedro. E o Senhor não deu legalidade. O Senhor disse: não, ainda não está pronto. Então, amados, Jó passou por essa provação, permissão do Senhor, porque o Senhor sabia que Jó, na bonança, aleluia, ou na perca, na escassez, ele não ia negar o nome do Senhor. Ele não ia deixar de engrandecer o nosso Deus, porque o nosso Deus, aleluia, ele tem que ser na nossa vida permanente. Aleluia. Nós não devemos servir a esse Senhor Jesus Cristo só por coisas, ou seja, pela bonança, por tudo que Ele nos proporciona, meus amados. Nós devemos continuar servindo ao Senhor em momentos bons e momentos difíceis. Aí é que nós devemos, aleluia, estar sempre na presença do Senhor.
E tem cristão que não pode perder nada. Aí eu me deparo, os irmãos que ainda não conhecem, eu perdi um filho com 21 anos, através da depressão, o meu primogênito. E Deus foi tão bom comigo, que eu pude estar no velório, estive de pé e fiz o que Deus me permitiu. O pastor, ele prova aí alguns irmãos, né? Mas assim, eu quero trazer esse pequeno incidente, ou seja, uma perca, não tem comparação com a perca de Jó. Você acorda milionário, dono de parte, ou vamos dizer, quase tudo ali no Oriente, e num único dia a pessoa perde todo o rebanho de ovelhas, de bois, perde todos os seus servos, seus camelos, aleluia. E ainda vem um dizendo: olha, caiu fogo do céu e consumiu os seus rebanhos. Um vento caiu, uma tempestade derrubou o telhado sobre os seus filhos. Então, meus amados, veja que dor, que perda. Mas de momento algum este homem reclamou. De momento algum este homem disse: olha, não vou mais servir o Senhor, porque eu tinha uma família linda, maravilhosa, e de uma hora para outra, né, no final da tarde, possivelmente, né, pastor, eu já perdi tudo que eu tinha. Ninguém mais me respeita, e sobre as minhas costas ou pele se encontra leproso, enfermidade assolando, aonde a coceira não para. É necessário agora que eu me coce com cargo de telhas, o sangue voando, o odor exalando aonde ele chegava. Se o homem fedia de uma tal maneira por fora, imagina por dentro. Ele estava podre, estragado, mas mesmo assim não negou o nosso Senhor, mesmo assim não deixou de adorar o Senhor. Aleluia. Então o nosso Deus sabia e sabe da minha e da tua vida. Aleluia. O nosso Deus sabe o nosso caminhar, o nosso ir e voltar. Aleluia. O nosso fazer, a nossa fé, confiança nele. Jó poderia, naquele momento de muito sofrimento, aonde ele perdeu tudo, e veio ali se compadecer dele os seus melhores amigos, e do qual o acusa. Ainda sendo pouco essa perca, vem amigos se compadecer e depois o acusam. Amados, andar na presença do Senhor não é só o sorriso na orelha. Não. Se prepare. Aleluia. Esteja preparado. Aleluia. Busque cada vez mais. Porque se acontecer algum imprevisto, amado, aleluia, creia e tenha certeza que Deus está no controle. Que o nosso Deus se faz presente em meio às percas, porque Ele é fiel. O nosso Deus é poderoso. Aleluia. Faz parte, amado. Perca nas nossas vidas faz parte. Faz parte do dia a dia. E a maioria das vezes são provações do Senhor, principalmente para aqueles que têm propósito diante do Senhor. Mas essa história não para só por aqui. Essa história de Jó não vem só através de sofrimento. Aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus é poderoso. E o nosso Deus, Ele faz, aleluia, aquilo que nós não podemos nem sequer imaginar. Aleluia. Porque os nossos pensamentos são pequenos. Efésios 3:20 nos fala. Ele vai mais além. O pensamento do Senhor é bem mais, aleluia, do que os nossos. Nosso Deus, Ele é poderoso.
O nosso Deus tinha um propósito aqui, através da vida deste homem. E o propósito do Senhor era de mostrar que Ele pode todas as coisas. E o nosso Deus faz. Nosso Deus é um Deus poderoso. Deus é fiel. Nesta noite, amado, inicio com a mensagem deste grande homem. Mas o nosso Deus propôs no meu coração algo que eu não entendia, pastor. Era porque Deus tirou tudo de Jó e o abençoou em dobro, em tudo. Inclusive, aleluia, tudo ele multiplicou, ou seja, dobrou. Mas eu não entendia os 10 filhos de Jó, que eram os 7 homens e as 3 filhas. E quando eu tive a oportunidade, pelo nosso amado pastor, de vir falar do Evangelho de Cristo, o Senhor me deu essas 3 filhas de Jó. Os homens não são citados nomes, ninguém sabe, eu mesmo não sei, já procurei e não encontrei nenhum nome deles, nem do passado, nem do presente, aleluia. Mas das filhas, o Senhor o relata. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí eu entendi que essa mensagem de sofrimento, de dor, de tristeza, de perda, aleluia, tinha um propósito do Senhor. E o propósito do Senhor está sobre essas 3 filhas de Jó, no meu entender, no meu humilde entender do Senhor. E o versículo, deixa eu voltar aqui, o versículo 42 de Jó, né, o qual lemos, ele nos diz assim, no versos 14: e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. Aleluia, Deus seja louvado. E vejamos que tem um significado este nome dessas filhas de Jó. E o nome dessas filhas de Jó, aleluia, eu fiz até um pequeno rascunho aqui, para não me deixar falhar a memória. E diz assim: a primeira, Gemima, mais velha, o Senhor diz que este nome no sofrimento tem um grande significado do Senhor. Significa delicada. Gemima, mais velha, delicada, motiva ou bomba. O significado deste nome. Todos os nomes na Bíblia têm um grande significado. Quando acontecia ou algo, era citado o nome com o significado do acontecido. E aqui, o significado volta a dizer de pomba. A pomba, ela é, glória seja dada ao Senhor, ela é de fato uma ave delicada. Você já viu o voar da pomba? É muito delicado. É por isso que quando o nosso Senhor Jesus estava sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, aleluia, ele recebe o Espírito Santo em forma de pomba. Aleluia. Então a pomba é delicada. Isto era a filha Gemima, a filha mais velha, delicada por demais, emotiva por causa dos seus gemidos. Vocês já viram a pomba? Ela faz uns gemidos, e a Bíblia nos relata tudo isso. Aleluia, glória seja dada a Deus. Se vocês forem em Isaías, não precisa ir não, deixa que eu mesmo leio em nome de Jesus. Isaías,
Glória seja dada ao Senhor. Isaías 38:14. Isaías 38:14 vai falar a respeito. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto, ó Senhor, onde oprimido ficava por meu fiador. Então a pomba, ela tem essa delicadeza. Aleluia. Assim era esta filha de Jó, delicada, emotiva, e a mensagem é de efeito, porque ela tinha muita virtude. Aleluia. E a virtude na presença do Senhor, ou seja, para o homem ou para a mulher, aleluia, é necessário, amado. É necessário sermos virtuosos ou virtuosa na presença do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. A segunda, Kézia, revela o nome da segunda filha, Jó, e Kézia possui vários significados e vem de uma raiz. Glória seja dada ao Senhor, hebraica, que nos traz a ideia, ou seja, de perfume. Madeira cheirosa, cássia ou canela. Essas madeiras, eu não sei se todos conhecem, mas elas exalam um cheiro tão agradável. Eu creio que não chegava a cobrir o cheiro da podridão que Jó estava na época. Mas o cheiro aqui é muito suave, muito agradável. E algumas madeiras, por exemplo, mesmo a canela, se você coloca para fazer um chá, você sabe o quanto exala, tira até cheiro, né, de peixe sobre o lar. Então, o significado desta segunda Kézia é esse cheiro. E esse cheiro, meu amado, tem que ser exalado para o Senhor. As nossas vidas têm que exalar cheiro suave diante do Senhor. Aleluia. Nós devemos sim, aleluia, fazer algo para o Senhor que chegue à narina dele. Esse cheiro suave, essa delícia. Glória seja dada ao Senhor. Cada expressão do seu nome revela algo do seu caráter e personalidade. A própria palavra de Deus afirma em 2 Coríntios 12:15. Glória a Deus. Eu quero ler para vocês. 2 Coríntios 12:15. Aleluia. Deus seja louvado nesta noite. Glória a Deus. 2 Coríntios 12:15 nos diz, 2:15, aliás, 2 Coríntios 2:15 nos diz assim: porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo, no que se salva e nos que se perdem. Como assim, diácono? Pois é, se o seu cheiro é suave diante do Senhor, aleluia, se é um aroma especial às narinas do nosso Deus, é para a salvação. Mas se não for, meu amado, é para perdição, é para a morte. Então por isso que nós devemos exalar esse cheiro suave, devemos estar, aleluia, firme, andando na presença do Senhor, estando com o Senhor, sempre em todos os momentos, como falou aqui a irmã Veridiana. Às vezes, amado, nós devemos sim
nos diz que o cristão se torna como um maluco, um louco, doido. Mas nós devemos fazer isso realmente do fundo do coração. Algo que realmente chame a atenção do nosso Senhor. Esse cheiro suave. Aleluia, Deus seja louvado. O bom perfume a essência de um bom perfume na ausência de empatia e ausência do próprio Cristo na vida. Quer dizer, porém, era uma moça agradável a todos. Jó tinha 3 filhas, as mais belas, as mais bonitas, as mais cheirosas, aleluia, as mais vaidosas da época. Porque eu entendi que o propósito do Senhor é isso, era colocar agora 3 filhas que fosse a diferença naqueles 10 filhos que ele o recebeu. Essas filhas, amado, foram mulheres extraordinárias na presença do Senhor, cada uma na sua posição. E a terceira, como eu já falei aqui, querem a PUC, aleluia. Já quero finalizar em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que também o significado dessa terceira filha, nada mais, nada menos, aleluia, no hebraico, se chama Carã, que significa brilho ou esplendor, seria o Carã. E a PUC seria o significado antimônio, uma substância que era usada como sombra ou maquiagem. Então essa terceira filha era uma mulher muito vaidosa, pastor. E hoje em dia a gente fala muito de vaidade das mulheres, mas já existia lá. A Bíblia já estava nos mostrando. A filha de Jó, a terceira, ela era uma mulher extraordinária em vaidade. Ela usava as melhores roupas, finas, finíssimas, as melhores joias, as melhores maquiagens. Não é contra, só que não pode deixar levar o coração. Aleluia. Então uma mulher, ela pode sim e deve andar bonita. Essa filha de Jó era ela era riquíssima, então ela tinha, aleluia, esse atributo em suas mãos. Ei, amado, às vezes nem tudo é vaidade, mas a vaidade, ela tem que ser moderadamente, né, pastor? Você tem que ter uma moderação, aleluia. Essa mulher usava tudo que tinha direito da maquiagem. Não se sabe direito, mas talvez também os olhos dela o ajudavam. Aleluia, talvez sejam os olhos claros, e aí passaria um azulzinho ali, sabe, nos cílios. Tudo isso essa moça fazia. Então a palavra diz que não é errado. Não é errado. Não é errado você ficar bonito para ir no culto, para estar na presença do Senhor, mas não deixe subir o coração, tá? E eu tenho isso como um aprendizado do Senhor. E o nosso Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Em 1 Coríntios 6, só volta um pouquinho se alguém abriu a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 6 diz assim, 6:12: todas as coisas me são lícitas. Aqui o apóstolo Paulo falando, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então veja, você não pode ser dominado.
Você pode fazer as coisas, aleluia, mas você não pode ser dominado por essas coisas. O 10:31 nos diz: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então tudo tem que ser para a glória do Senhor. Jó foi restituído. O nome de Jó, aleluia, foi engrandecido na terra. Então, amados, se passarmos por algum momento de dificuldade, não vamos deixar de engrandecer o nosso Senhor. Não vamos deixar de adorar o Senhor. As coisas estão difíceis, continua perseverando, continua adorando o Senhor, continua buscando o Senhor, seja onde você estiver, aleluia, porque você não depende de água e de B, você depende do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem o nosso refrigério, o nosso socorro, só Ele pode todas as coisas. Assim como a irmã leu aqui o Salmo 46, o Salmo 46 diz que Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Então não se deixe abater, meus amados, aleluia. O que Deus fez na vida de Jó foi coisa grandiosíssima. Talvez, aleluia, o que estamos passando é um nada diante daquele problema, daquela dificuldade, daquela perca, e nós o reclamamos, e nós às vezes ficamos indagando ao Senhor. Continue confiando no Senhor Jesus. Continue adorando a Jesus. Ele tem o refrigério para nossas vidas e para nossas almas. Nosso Deus é o nosso socorro bem presente no momento de angústia, no momento de aflição. Conte com o Senhor. Só Ele pode nos dar tudo o que nós precisamos. Só Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Glória a Deus. Não deixe a dificuldade, nada deste mundo, o abater e tirar você ou eu da presença dele. Amém? Nada deste mundo pode nos fazer deixar o nosso Senhor para trás. E agora, para finalizar, eu recomendo um pequeno trecho do pastor Farias. Ele sempre fala: olha, avançar, mesmo que seja 1 milímetro, mas recuar jamais. Recuar jamais. Vamos avançar na presença do Senhor. Vamos andar para frente. Quem anda para trás é caranguejo, amado. Esse negócio de crente cai hoje, levanta amanhã. Não. O homem tem que estar, o cristão tem que estar fiel, para que quando Deus olhar lá do céu, ver, aleluia, e que pode confiar, porque sabe que você jamais vai negar, vai deixar para trás. Amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade mais uma vez, pastor, e agradecer também, aleluia, pelos amados irmãos, por estar mais uma vez, aleluia, prestando o seu tempo preciosíssimo. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém? Mais uma vez. Deus abençoe. Amém? Rica foi essa palavra, hein?